Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Naquele mesmo dia, pois, deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Obrigado. A Bíblia às vezes tem essas medidas, né? Ela tem medidas exatas, mas às vezes ela fala assim, 3 estágios, naquela medida em que Agar se distancia de Ismael para não vê-lo morrer. A Bíblia vai dizer que ela se distanciou a uma distância de uma flecha lançada, né? Então tem esse tipo de medidas também. Assim, são medidas não muito exatas, mas para que a gente tenha uma ideia. Amém? Vamos lá, versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus chega meio tipo fofoqueiro, né? Parou para perceber aqui? Tem um pessoal conversando, andando, e Jesus fala assim: vocês estão falando do que mesmo? O que vocês estão comentando aí? Né? Chega do nada. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? É basicamente, irmão, qual é o assunto do momento? Covid-19. Você imagina você está sendo com os amigos, falando, para. Aí alguém está assim do lado, e você fala, não sei o que, o Covid. Aí o cara fala assim, Covid? O que é Covid? Aí você vai perguntar o quê? Cara, você estava onde? Em que parte do mundo que você está? Porque só se fala nisso no mundo inteiro. Jesus chega para ele e fala assim, do que vocês estão falando? Ele vai dizer, rapaz, eu acho que você é o único de Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo. E do que eles estavam falando? Estavam falando da morte de Jesus, do sacrifício, de tudo aquilo que aconteceu com o nosso mestre. E 19. Ele lhes perguntou, quais? Jesus é muito... ele usa os seus métodos, né? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Ora, eu vou deixar essa pregação. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Vamos pausar aqui. Jesus está andando com eles, pergunta do que aconteceu, e eles falam assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Havia um homem aí, poderoso, correto diante de Deus, fazia sinais, fazia milagres, a gente esperava que ele fosse ser o Redentor de Israel. Cara, mas ele morreu. Já faz 3 dias que ele morreu, e está até certo que algumas mulheres foram no seu túmulo, e o túmulo dele também estava vazio. Em versículo 23, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, nécios, quer dizer, tolo. Tipo, cara, ele falou assim, vocês são bobos. Nécios e tardos de coração. Tardo de coração é aquele que demora a crer. Sabe, não tem quando você fala tardio, não tarda. Quando você fala assim, a vingança não tarda, isso não tarda. Tardos de coração, tipo assim, são corações que demoram a acreditar. Corações que demoram. Sabe quando Deus te fala uma coisa e você fica ali, pestanejando, demorando para crer tudo que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha o que está dizendo aqui. Ele fala assim, vocês não sabiam que esse Cristo que vocês esperavam tinha que padecer? Era o que os profetas diziam. 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante.
Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Fala conosco, Deus, que a tua presença esteja em cada lar agora, Deus. A cada pessoa, Senhor, que está ouvindo o som da nossa voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto aqui, ele é maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque primeiro a gente compreende que essa caminhada foi uma caminhada extensa. Não sei se você percebeu aqui, no versículo 27, ele vai dizer: olha, Jesus começou de Moisés até os profetas. Se você pegar o teu Velho Testamento aí, você vai ter. O que é começar de Moisés? Começar de Moisés é o Pentateuco, é Gênesis. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés, os 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu. Então Jesus começou a falar com ele desde Moisés até os profetas. Basicamente, Jesus falou sobre todo o Velho Testamento. E foi muita conversa. Então, né, não é à toa que o início, quando nós lemos o versículo 13, vai dizer que eles estavam distantes de Jerusalém 60 estádios. Eles estavam indo para Jerusalém, né? Não, estavam indo de Jerusalém. Depois eles voltaram. Bem, o que a gente vai falar sobre hoje aqui é sobre o poder da pregação bíblica. Por quê? Porque quando Jesus encontra esses discípulos, ele só fala o nome de um, que é Cleopas, o outro ele não fala o nome. Quando Jesus encontra esses discípulos, Jesus vai pregar para eles. Jesus vai pregar para eles. E a gente vai encontrar aqui o esboço da pregação de Jesus. E aí eu vou te perguntar, qual seria a tua sensação? Qual seria o seu sentimento se um dia você sentado, eu não sei se eu estou na imagem, se um dia você sentasse aqui, estou na imagem, meu? Aí estou, né? Se um dia você sentasse e aí de repente aparecesse, não, só ver se esse canto aqui, que vai demorar a chegar ainda. Aí você está aqui sentado, num banco de praça, num banco qualquer, e aí senta alguém do teu lado. Aí você fala, oi. Aí a pessoa diz, oi. Aí você diz assim, qual é o seu nome? Aí a pessoa fala, eu sou Jesus. Eu quero saber qual seria a tua sensação. Você poderia responder, eu ficaria muito emocionado. Eu ficaria extasiado. Eu ofereceria uma adoração extravagante. Eu ia cair na unção. Eu ia cair na unção. Aí você não ia ver Jesus. Eu ia saltar. Eu ia pular. Tá bom. E aí se Jesus faz para você assim, eu posso conversar contigo? De certo, você vai falar, é claro que eu ia querer ouvir Jesus. É claro que eu pararia para ouvir Jesus. Só que o que a gente não percebe, qual é a forma de Jesus falar? Jesus gastava tempo falando. Jesus não era um cara tão ligeiro quando ele queria ensinar. Sermão do Monte é longo, Sermão das Bem-aventuranças. E a pregação aqui dele começou em Moisés e terminou lá nos profetas. Foi muito papo, foi muita conversa. E você fala, não, Sam, mas era Jesus falando. E é claro que eu queria ouvir. E deixa eu te perguntar agora, na igreja, quando o teu pastor está falando, quando a pregação está sendo proclamada, quem é que está falando? Não é Jesus? Quem é que está falando no nosso coração? Não é a sua santa palavra? E a gente tem a mesma disposição para ouvi-lo? Muitas pessoas assistem um filme de 3 horas, vão para o Netflix, e não estou falando que é pecado não, tá? Mas vão para o Netflix e emendam um filme atrás do outro. Há um tempo desse eu fui assistir
The Flash. E eu ficava assistindo assim, ó, pá, um atrás do outro, que eu gostei, achei um seriado tranquilinho. A gente gasta um tempão vendo. A gente gasta um tempão vendo. Agora, quando tá na igreja, que é Deus falando, meu irmão, é que você, muitos aí que talvez estejam ouvindo, não é pastor. Vai ser pastor e prega na vigília. Tá bom. Canta um, canta outro, canta 3, canta 30, canta 40. Canta tudo, canta ele, canta ela, canta todos. Canta a mocidade, canta lá e canta aqui, e canta arébias, e canta todo mundo. E o menino lá com a menina, um pro outro, e tu me cantas que tu me levas, e tá todo mundo cantando, irmão. Cantando louvor e cantando a irmã. Mas quando chega o pastor, mas parece que é um sono do Satanás, que chega e você não sabe de onde vem. De onde vem? Vem do inferno não, meu irmão. Vem da nossa falta de disposição de ouvir Jesus falar. Vem da nossa inquietude. Vem da nossa urgência. Vem daquilo que a gente, da nossa característica hedonista de querer parar só para aquilo que nos dá prazer e não daquilo que nós precisamos receber. Bem, isso aí é para a gente pensar. Porque às vezes nós falamos e a nossa fala está distante da nossa prática. Bem, a gente vai dividir esse texto aqui. No capítulo 24, no versículo 15 e 16... vai dizer assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os olhos daqueles homens não conseguiam reconhecer Jesus. Sandro, mas ele não conhecia. Eles estavam atentos aos fatos. Eles estavam atentos aos fatos e eles estavam atentos à pregação de Jesus, não nessa agora. Porque você vê, você vai dizer assim, poxa, mas ele era profeta, ele era um homem correto, ele era um homem temente a Deus, ele fazia grandes coisas. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam o que Jesus estava fazendo, eles sabiam da sua obra, mas quando Jesus está do lado deles, eles não o reconhecem. Quantas vezes nós estudamos, falamos sobre tantas coisas, e no momento de desânimo, no momento como esse que nós estamos vivendo, a Jesus às vezes vem do nosso lado, através de uma pessoa, ou mesmo através de uma santa e gloriosa presença do Espírito Santo, e nós não reconhecemos. Os nossos olhos estão impedidos de o ver. E no 24, 19... 24, do 19 ao 24, vai dizer que eles conversaram com Jesus sobre todas as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Às vezes a gente sabe tudo o que está acontecendo na igreja do fulano, papapá. Você sabe o que está acontecendo na China, você sabe o que está acontecendo aqui, você espalha mensagem, você faz tantas coisas, mas você não reconhece Jesus na sua vida. Você não compreende que a presença de Cristo está ao seu lado, na caminhada. Não é verdade? A gente se preocupa com tantas coisas da vida social, com tantas coisas do mundo. Mas a gente... E nessa preocupação, às vezes eu não sou contra você ler jornal, eu não sou contra você ver, estar na internet, antenado nas coisas, mas irmão, preste atenção, nenhum conhecimento da terra se compara ao conhecimento de Deus, não nenhuma. Você vir para o púlpito e falar do que está acontecendo na Grécia, na Roma, e nem dos deuses, e da filosofia, tudo bem, vai ser uma pregação linda, e uma pregação admirável, mas a gente percebe quando o pregador ele é muito antenado das coisas do dia a dia, das coisas do mundo, do conhecimento, mas ele não percebe, não sente as nuances do Espírito Santo. Ele não consegue perceber a beleza, ele não consegue entender, ele não consegue receber a iluminação daquilo que o texto está trazendo para a nossa vida, daquilo que Deus quer trazer para as nossas vidas. É bom que você estude. Só que não esqueça que Salomão diz, olha, muito estudar, muito escrever livros é enfado da carne.
Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Olha, tá vendo? Às vezes eu brinco com os meus alunos, olha, isso aí, eu tenho que estudar. 3 anos na pré-escola, 4 anos até a 4ª série, depois, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano. Isso aí, passou para a faculdade, 4 anos, se for medicina, 8 anos, fazer uma pós-graduação, 2 anos, e olha, fazer um mestrado, 3 anos, vamos fazer um doutorado, 3 anos, a 4 anos, vamos fazer um PhD, e aí morre. Não é isso que deve ocupar a nossa vida no lugar de primazia. O que deve ocupar a nossa vida no lugar de primazia é o conhecer a Deus. É o conhecimento de Deus. A Bíblia vai dizer no profeta Jeremias, não se exalte o homem na sua força ou no seu conhecimento, mas se glorie em conhecer ao Senhor. Versículo 25 ao 27. 25 ao 27. Se eu estiver passando da hora aí, dá uma batidinha no celular, que aí o meu tripé treme aqui, eu vou saber, tá? 24, 25 ao 27 vai dizer o seguinte: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, tá? E viram aquilo que as mulheres disseram. Aí agora a resposta de Jesus. Então Jesus vai dizer: vocês são necios, vocês são tolos, vocês são tardos de coração para crer naquilo que os profetas disseram. Jesus aqui começa a pregação. E aqui eu quero falar sobre essas questões. Sobre o poder da pregação de Jesus. Às vezes, quando nós colocamos temas assim, tem sempre alguém do manto que vai falar assim, negando a eficácia do poder do Espírito Santo. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Não é isso. A pregação que Jesus Cristo vai apresentar para aqueles homens, é claro que não existia a Bíblia, mas existia a Torá, que se dividia nos Pentateucos, nos históricos, né, nos poéticos e os profetas. É claro, Jesus vai mostrar qual é o modelo da pregação que ele tinha a fazer para aqueles homens. Quando Jesus examina o Antigo Testamento, o que Jesus fez aqui? A Bíblia vai dizer que Jesus conversou com ele, versículo 27. A resposta do versículo 27. Conversou com ele dos livros de Moisés, discorrendo por todos os profetas, e expunha-lhes ao que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja que Jesus Cristo começa com ele. Vamos falar. Jesus Cristo deve ter falado com ele sobre o que com ele? Deve ter falado do cordeiro que Adão matou. Deve ter falado do cordeiro que livrou Isaac. Deve ter falado da rocha de Horebe. Deve ter falado mais o que? Deve ter falado de José. Deve ter falado de Esther. Deve ter falado o quê? Do pão que desceu do céu no deserto. Deve ter falado das codornizes. Deve ter falado para eles do sangue espargido da pedra. Deve ter falado para eles dos animais que eram mortos. Jesus deve ter falado sobre muitas coisas, porque qual era o intento de Jesus aqui conversando com esses homens? Está aqui no final do versículo 27. Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Entendeu? Compreendeu? Compreendeu o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está pregando, Jesus está nos mostrando o que é uma pregação cristocêntrica. Jesus está pregando sobre si. Esse é o modelo da nossa pregação. Pregar sobre Jesus. Porque Jesus está vindo desde Moisés até os profetas, analisando os salmos, todos os escritos, os poéticos, o Pentateuco, porque ele pretendia que os seus seguidores entendessem que todos esses livros foram escritos acerca dele. Essa é uma pregação bíblica. O problema é que nós estamos perdendo o apego, o amor, a paixão pela palavra de Deus. Nós não queremos mais ouvir a palavra de Deus, porque nós queremos ouvir sobre nós. Queremos ouvir sobre como seremos abençoados. Queremos ouvir de como prosperaremos. Queremos ouvir de como os nossos sonhos acontecerão. Queremos ouvir de como nós somos especiais. E quando vem um pregador e fala da santa palavra de Deus, a gente começa a bocejar. A gente começa a não querer dar atenção. Porque a gente acha e fala assim,
Lá vem o teólogo. Ah lá, quer demonstrar que conhece a Bíblia. Ah lá, para que uma pregação cheia de Bíblia? Ora, meu irmão, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna. Você quer que eu fale do que numa pregação? Do Alcorão, da revista Veja, da Isto É, do UOL? Você quer que eu fale o quê? Você quer que eu fale que você vai ser abençoado, que você vai prosperar? Ah, que você vai enriquecer? Então que enriqueça, mas se você não amar a palavra de Deus, tu vai rico para o inferno. Porque é para lá que você está indo. Porque é quando eu examino a Escritura que eu entendo os cuidados que eu devo ter para herdar e para conquistar a vida eterna. Falando sobre isso hoje de manhã, sobre uma vida diligente, lá na carta de 2 Pedro, capítulo 1, quando ele vai dizer assim, olha, sobre a confirmação da nossa vocação e da nossa eleição, a piedade, a fraternidade, o amor. É quando eu examino, olha, caramba, Pedro me deu um manual. E ele vai dizer assim, olha, fazendo essas coisas, vocês cuidarão de herdar a vida eterna. Olha, examine as Escrituras, porque nela vocês cuidam de ter vida eterna. Uma pregação bíblica não é uma pregação cheia de dados. Uma pregação bíblica não é uma pregação cheia de... Ai, meu Deus, como é que dá o nome? De pesquisas. Não é cheia de informações sociais. Uma pregação bíblica também não é uma pregação cheia de grito, apesar que eu estou gritando muito. Uma pregação, a gente se empolga, né, falando da Bíblia. Uma pregação bíblica não é uma pregação cheia de gritos, não. Uma pregação bíblica também não é uma pregação cheia de mistério. E você falar, você não entendeu, você não entendeu. Não, uma pregação bíblica é uma pregação que expõe Cristo ao homem. Uma pregação bíblica é uma pregação que revela o homem, que revela Jesus ao pecador. Uma pregação bíblica é aquela que revela a obra salvadora de Jesus Cristo para o homem pecador. É aquela que mostra para o pecador que ele precisa dessa obra, dessa graça salvadora, porque ele é um homem caído, porque ele caiu com Adão, porque ele foi derrubado juntamente com Adão, que ele era pecador mesmo antes de nascer. Sabe? Isso é uma pregação bíblica. E às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu era pecador antes de nascer? Por que eu era pecador antes de nascer? Não é justo eu ser pecador porque Adão pecou. Então, meu irmão, se não é justo você ser pecador porque Adão pecou, também não é justo que Deus te salve porque Jesus Cristo te amou. Porque você quer ser salvo pela obra de um só, mas você não assume o pecado que entrou na humanidade pela vida de um só. A Bíblia vai dizer, como assim entrou o pecado pela vida do primeiro Adão, a salvação veio do segundo Adão, o mais perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 44 ao versículo 47, ainda no capítulo 24, Jesus encontra os seus outros discípulos. E vai dizer assim, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha de novo aqui. Sabe, quando o Salmos vai dizer que levantai a porta, cita esse Salmo, né? Levantai a porta das vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Deus forte, todo-poderoso. Meu irmão, não sei se o pastor Fernando está assistindo, mas uma vez o Fernando comentou comigo, alguma coisa de algum rabino convertido a Jesus, que ele diz que esse salmo é um salmo messiânico de dar a impressão que quando Cristo desce para a terra, todos os anjos como se passam a olhar para a terra. Eles passam a olhar para a terra. Por quê? Porque o Cristo, a glória de Jesus Cristo está entre nós. A glória se fez homem, se fez carne. A terra passa a ser o centro da atenção celestial, da atenção cósmica. Sabe, todos os anjos, e os anjos estão ali. Eles estão tão prontos que o diabo vai dizer para Jesus no deserto, olha, peça a Deus, ele vai dar ordem para os anjos. Os anjos com certeza parariam Jesus. Com certeza os anjos alimentariam Jesus. Com certeza. Com certeza os anjos fulminariam ali na questão de Pedro, Tiago, João, quando eles vai dizer assim, não, manda que desça fogo do céu. Com certeza os anjos estariam prontos para guerrear por Jesus ali no jardim do Getsêmani, quando ele chega, os soldados chegam juntamente com Judas e ele é traído. Os anjos estavam atentos. Só que Jesus Cristo morre, Jesus Cristo ressuscita,
Jesus Cristo volta para o Pai na sua morte, mesmo antes de ressuscitar. E aí o Salmo vai dizer: levantem, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, aleluia. Jesus Cristo adentra pelos portões celestiais, mesmo antes de ressuscitar, e vai ter com o Pai. Vai ter com o Pai. Vai ter uma audiência com o Senhor. Compreende? Jesus Cristo, ele vai chegar para os discípulos e vai dar uma outra pregação bíblica. Ele vai dizer: olha, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, e importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Por que ele está falando isso? Porque aqueles homens chegaram, olha, ele disse isso, e aí Jesus chega, tá vendo? Era isso que eu estava falando. Era necessário que aquilo que se cumprisse, porque rei Davi também era profeta. Rei Davi também era conhecido, foi considerado como profeta. Há vários salmos proféticos. Salmos se referem a Jesus Cristo. Textos de Cantares de Salomão se referem a Jesus Cristo. Muitos ali são questão de homem para mulher, mas grande parte é a Jesus Cristo. E mesmo às vezes alguns que falam entre o homem e a mulher, ele está falando uma alusão clara em respeito ao noivo e à noiva, a Cristo e à igreja. Ele lhes explicou em todas as escrituras as coisas que constavam a respeito dele. Jesus Cristo nos mostrou qual é o modelo de pregação que a gente tem que ter. Fale dele, fale de Cristo, fale sobre a sua obra. Se você está numa igreja que não fale sobre Cristo, meu irmão, você tem motivos para se preocupar. Eu sinto te dizer. E se você é daquele tipo de pessoa, você fala assim: eu não concordo, criticando os nossos irmãos, o que importa nesse momento é se unir. Eu não me preocupo com isso, não me preocupo. Não me preocupo, não tenho vínculo com nenhum homem que esse meu vínculo esteja, e que esse vínculo esteja acima da palavra de Deus. Não tenho. A pregação deve falar de Jesus Cristo e sua obra. Essa é a pregação bíblica. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para Jesus. E por que a nossa pregação não aponta? E por que as nossas mensagens não apontam? A gente vê aí na televisão, o homem prega, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e você sequer ouve o nome de Jesus. E você sequer, em algum momento, percebe alguma nuance sobre Jesus Cristo. O Antigo Testamento promete e aponta para o Messias e sua missão, enquanto o Novo Testamento descortina o cumprimento das gloriosas promessas em Cristo. Se engana quem acha que tem cristão. Meu irmão, eu vou te dar um conselho. Se você está numa igreja que não tem estudo bíblico, eu vou falar isso com muito carinho, com muito respeito. Chega para o teu pastor e diz assim, e faz só o teste. Não é para você sair da igreja, não. Pastor, por que a gente aqui não tem um estudo bíblico? A gente não pode montar uma classe de estudo bíblico, não? Essas igrejas que só tem culto. Se esse teu pastor receber essa palavra de uma forma ruim, meu irmão, deixa eu te falar um negócio, meu irmão. A tua igreja não tem fidelidade ao Senhor. Não tem, meu irmão. Ela não é preocupada com os ensinos da palavra de Deus. Decida o que você vai fazer. Decida. Porque eu fico impressionado como é que tem crente que falam assim: não, as pessoas no período da lei eram salvas por guardar a lei. Eram salvas por guardar a lei? Então, meu irmão, me desculpa, foi todo mundo para o inferno. Porque ninguém cumpriu. Ninguém cumpriu a lei. Ninguém, só Jesus. Alguém ali era salvo pela lei? A lei salvou alguém? Apóstolo Paulo vai dizer que a lei só serviu para nos mostrar, para esfregar o pecado na nossa face. A lei só serviu para mostrar o quão pecador nós éramos. Não é, Sandro? Mas então, como é que as pessoas no Velho Testamento eram salvas? Eram salvas por Cristo. Sandro, mas não tinha Cristo. Quem falou? Quem falou que não tinha Cristo? O que os profetas diziam? O que os profetas profetizavam? Eles profetizavam sobre o Messias que viria. O Messias que viria. Eles eram salvos pela crença no Messias que viria. E aí você vai dizer assim, e hoje nós somos salvos o quê? Pelo Messias que já veio.
Ou seja, Cristo é o centro. O pessoal do Velho Testamento era salvo por acreditar no Messias que viria, e nós somos salvos por acreditar no Messias que já veio. E deixa eu te falar, de uma certa forma, também nós não esperamos o cumprimento de uma promessa da segunda vinda do Cristo? Eles esperavam e criam na primeira vinda. Jesus veio. O que nós estamos fazendo aqui? Esperando e crendo na segunda vinda. Só há um nome pelo qual o homem seja salvo, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. E é esse nome que salva no Novo Testamento, que salva no Velho Testamento. E é esse nome que salva no passado e que continua salvando nos dias de hoje. E é esse nome que existia na eternidade e que sempre existirá na eternidade. É esse nome que era o Verbo que estava com Deus, e é o nome que será glorificado sentado no trono branco. É esse o nome, ele é o Cordeiro. É ele que merece ser glorificado. A Bíblia, então, é inteiramente sobre o Rei de Deus, o seu gracioso governo e reino. É inteiramente sobre o perdão de pecados que o rei conquistou para o seu povo, o qual é chamado de cada tribo, língua, povo e nação. Atos 17, capítulo 1, versículo 12. Quero te convidar a você a abrir. Atos 17, do 1 ao 12. Vai dizer: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoar é buscar a razão, falar, tentar entender. Aí, meu irmão, me dá uma pausa aqui. Meu irmão, olha, eu não consigo compreender certos tipos de canções que diminuem o conhecimento de Deus. Não consigo entender. Me desculpa, é uma canção muito bonita, mas para mim é um desserviço para o Evangelho. Você vê um monte de crente se gabando por não conhecer a Deus. Ninguém explica a Deus. E outra, ele já não está explicando? Dizer que Deus é inexplicável já não é uma explicação? É claro que ninguém acessa a profundidade dos juízos de Deus. A Bíblia vai dizer quão profundos são os seus juízos. Ninguém pode medi-los. Só que a Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia fala sobre Jesus, ou a gente está subcategorizando Jesus em uma outra categoria de Deus. Porque se a Bíblia me fala sobre Jesus, sim, a Bíblia explica sobre Deus. Porque ele é a imagem exata e revelada de Deus. A não ser que a gente deixe de crer que Jesus Cristo é Deus. Como os testemunhos de Jeová. Então, assim, você viu um monte de crente, essa música, ela para mim, ela me aparenta como alguém que incentiva, tipo assim, para que você vai estudar a Bíblia? Ninguém explica a Deus. O que teu pastor faz todo domingo? O que o professor da tua escola dominical que vira a noite de sábado estudando faz todo domingo? O que a tia que aguenta os teus filhos berrando, aquelas crianças lá, sabe, batendo uma na outra, dando tudo dela, o que ela está fazendo? Ela está explicando Deus, ela está mostrando Deus, ela está ensinando sobre Deus. E é isso que a Bíblia diz: olha, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu Deus, a gente precisa parar de ouvir certas músicas que nos distanciam da presença dEle. 1 a 12. Expondo e demonstrando ter sido, se necessário, que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los por meio do povo. Porém não encontraram a Jasson, não os encontraram, arrastaram Jasson e seus irmãos perante a autoridade. Pule para o versículo 10. E logo durante a noite, aqui, olha só, Paulo e Silas chegam, vão pregar o Evangelho. O que acontece? Confusão no sistema religioso. E aí, eu como pastor, se um membro chega assim: pastor, isso que a gente está fazendo é razoável? Eu tenho 2 opções: ou ouvir o meu irmão e ser humilde,
e se entender que ele está equivocado, eu falo, não, meu irmão, eu acho que você está equivocado. É assim, assim. Ou eu uso do poder da religião, enquanto pastor, para matar ele, para sufocar, para extinguir o seu ministério. Versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E às vezes a gente acha assim, ah lá, tá vendo? Aquele cara ali que é bom, a gente prega e ele crê. A gente prega e ele aceita. Recebe a sua mão. Levanta a tua mão. Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer receber? Na verdade, o pastor deveria ter falado assim, quem acredita? Vá na Bíblia. Vá na Bíblia. Ele vai dizer, olha, os de Tessalônicas receberam a palavra de Deus, mas os de Bereia eram muito mais nobres, porque eles se aplicavam a estudar a palavra de Deus, para ver se era assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Meu Deus do céu. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem e Silas a Timóteo para que os mais depressa possível fossem ter com eles. O que a gente precisa entender aqui, meu irmão, é que às vezes, que tipo de igreja é essa aqui? É a igreja de hoje? É a igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? É a primeira. Quando a gente vê assim, a idade primitiva, eram os primeiros, eram as coisas mais rudimentares. Quando a gente vê assim, esse teclado é muito primitivo. Você tem uma postura muito primitiva. Você quer dizer o quê? Que não desenvolveu ainda. Pare aqui. Então o primitivo é que ainda não se desenvolveu? Então a igreja primitiva era uma igreja mais conhecedora de Deus do que a igreja de hoje? Não. A progressão de Deus, a revelação de Deus vem sendo progressiva cada vez mais na nossa vida. Eles não tinham as cartas de Paulo, algumas cartas de Pedro ainda não existiam. Ela era a igreja primitiva, era a primeira, estava começando. Só que os primeiros cristãos da igreja primitiva valorizavam a teologia bíblica. Eles tinham um entendimento que a teologia não era exclusividade dos apóstolos. O entendimento deles é que era dever de todo cristão o se debruçar sobre a Bíblia, o estudar a Bíblia. Era esse entendimento que eles tinham. Hoje, muito mais nós deveríamos ter. E aí eu te pergunto, onde é que você está domingo de manhã, na hora da EBD? Você não acha isso importante? Onde é que você está na hora de estudar a Bíblia? Você não acha isso importante. Eu vou te perguntar onde é que está a sua Bíblia na sua casa durante a semana. Você não sabe. Sabe por quê? Porque você não acha isso importante. A sua igreja tem um seminário de teologia. E por que você não faz? Porque você não acha isso importante. Porque você acha que quem tem que fazer teologia é o pastor. E mesmo assim, quando ele vai pregar alguma exposição, fazer uma pregação expositiva, você diz que ele não tem poder. Você diz que ele não é homem de Deus. Você diz que ele não é espiritual porque só tem conhecimento da Bíblia. Porque o que na verdade o que está acontecendo hoje é que nós estamos vivendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Chegaria um tempo em que as pessoas teriam comichão nos ouvidos e rejeitariam a sã doutrina, porque nós estamos vivendo tempos de apostasia, onde as pessoas não querem. Entenda o que eu estou falando, as pessoas não querem a verdade da palavra do Senhor. As pessoas querem um pastor que fale aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. Compreende? Lembra de Acabe, do profeta Micaías? Ele vai dizer assim, não, tem esse profeta aí, mas eu não gosto desse profeta. Não, do profeta Elias. Eu não gosto desse profeta, esse cara só profetiza. Perdão, Micaías mesmo. Ele só profetiza contra mim. Ele só profetiza que eu vou me dar mal. E aí chamou o profeta e fala, e aí profeta, suba ou não suba para a guerra? Aí ele, sobe. Aí ele falou assim, ele falou, não, você sempre profetiza coisas assim, profetiza a Deus, profetiza por Deus. Ele diz, não sobe. E aí, tem um monte de profeta lá. E eles ficam enraivecidos, porque um dos profetas pegou um chifre, e você acha que negócio de campanha é novo, meu irmão? Negócio de óleo ungido, de rosa ungida, da garrafa d'água, do sal grosso. Tu acha que essas besteiras, tu acha que a mezuzá que pendura no pescoço, que bota no carro, que bota na perna, tu acha que isso é novo?
Tu acha que o lencinho que tu bota na tua casa é novo? Não, meu irmão. Na Bíblia já faziam isso. Aqueles profetas pegam um chifre, enche aquele chifre e fala assim para Acabe: Acabe, com esse chifre tu vencerás. Você pega a colher de pedreira, você pega sal grosso, você pega um montão de coisa, porque o pastor fala assim: com isso aqui, ó, você vai vencer. Tá bom. Beleza. Não limpa a tua mão com álcool, não. Passa a flanela. Beleza? Passa a flanela. Passa o lencinho ungido. Passa aí. Entendeu? Faz o seguinte, espera esse negócio de Covid passar. Na hora da refeição, lava a mão não. Passa o lenço ungido. Para você ver o que vai acontecer com a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Acabe morreu em cima da carruagem. O sangue dele escorria pelo carro. Morte terrível. E ainda vai dizer que onde ele morreu era onde prostitutas costumavam se lavar, dando a alusão de que Deus estava lavando a idolatria de Israel. E a igreja hoje se corrompe numa idolatria. Uma idolatria. Estava vendo um dia desse aí. Estou achando que estou numa fase nervosa da pregação. Um pregador com uma bata, pedindo uma oferta, que a partir daquela oferta as pessoas poderiam botar o dedo numa esponja com tinta e botar a digital, porque ele ia descer o Rio Jordão. Idolatria. Idolatrando a homens, porque não querem a Bíblia. Assiste o programa desse pessoal. Assiste. Tem tudo. Só não tem Bíblia. Tem tudo. Fala, ri, ora, mostra milagre, mostra tudo, meu irmão. Só não tem Bíblia. Só não tem a palavra de Deus. Apóstolo Paulo ajudou seus ouvintes a entender que todo o enredo da Escritura centralizava-se e culminava em Jesus. Ele forneceu para eles um mapa apontando para Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que você se habilita para toda boa obra? Aqui, ó. Pregação, Bíblia. Às vezes a gente vê um monte de pastor novinho aí, a igreja do nada consagra 40 pastores. E muitos desses pastores, meus irmãos, sequer estudaram. Pegaram uma cartilha lá, o que fazer, como administrar a igreja. Eu estou falando isso porque eu já vi, tá? Já vi. Eu já pertencia a uma igreja, eu era da presbiteriana, passei um tempo em uma igreja em que a ordem era que a pregação fosse a mesma em todas as igrejas. Eu acho isso muito complicado, porque a realidade de uma igreja não é igual a outra. Por exemplo, talvez na sua localidade aconteceu uma desgraça. Um prédio desabou e morreu 50 pessoas. E muitas daquelas pessoas eram parentes da sua congregação. E aí o líder daquela igreja vai pregar sobre a alegria do Senhor, sobre o regozijo do Senhor. Você, como pastor, tem que estar sensível às necessidades da sua congregação. E aí sabe como é que o pessoal ficava? Eu vi, irmão. Na época nem era e-mail, era fax. Eles ficavam assim: meu Deus, a pregação que não chega. Meu Deus, a pregação que não chega. Meu Deus, a pregação que não chega. Eu ficava vendo aquilo. Eu falei: gente, porque ele não estudou a Bíblia. Ele não tinha conhecimento. Aí chegava aquele mutueira de folha, 15 folhas, e ele ia para lá desesperado, sem saber usar a palavra do Senhor. Meu Deus, que coisa terrível. Não são pastores habilitados para boa obra. Não são pessoas habilitadas para o serviço do Senhor. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21 vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se liga aqui. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Sabe aquela coisa que tem gente que fala assim: ele falava isso, mas era machismo da época.
Ele estava mostrando o machismo da época. Isso aí é parte histórica. Nenhuma profecia é de particular elucidação. Todos falavam da parte de Deus e movidos pelo Espírito Santo. Elias não falou de si. Eliseu não falou de si. Malaquias, Oséias, Joel, Zacarias, Naum não falaram de si. Nem Jonas, que estava em rebeldia, falou de si. Ele falou do Senhor. E Jonas é um exemplo mais claro, então, ainda. Porque se ele quisesse, o desejo do coração dele era que Nínive morresse. E ele vai dizer assim: Senhor, é por isso que eu não queria pregar, porque eles iam se arrepender. Eu sabia que o Senhor ia salvar, mas ele foi lá e falou o que Deus queria. Não era o que ele queria, mas era o que Deus queria. Ele queria que Nínive naufragasse, que Nínive fosse aniquilada. Esse era o desejo de Jonas. Esse era o desejo de Jonas. Mas ele pregou contrariado, mas pregou aquilo que Deus queria. Agora a gente percebe, se o próprio Senhor inspirou todos os livros, por que a gente despreza esse livro? Por que as pregações que tem mais de 4 passagens bíblicas para você são pregações monótonas? Eu sei que tem gente que às vezes fala arrastado, eu sei disso. Eu sei que tem pastor que às vezes tem um linguajar, né, de rebuscado não. Uma dificuldade de falar, por exemplo, eu falo rápido. Talvez você tenha um pastor que é gago, que tem problemas fonoaudiólogos. Mas com toda a dificuldade, meu irmão, quem está sedento pela Bíblia, fica ali, atento e prestando atenção. Porque pessoas, para encontrar água, cavam rochas. Mas você quer a coisa amaciada na sua mão. Não, você não quer estudar, não. Eu quero saber o que Jesus tem para mim. O que Jesus tem para mim? Não, olha só, a Bíblia diz isso. Não, o que Jesus tem para mim? É muito triste. Porque não lemos com cuidado devido o coração, porque não buscamos entender o seu grande propósito e plano. Colossenses 1, 17. Estamos indo para o final. Colossenses capítulo 1, versículo 17, vai dizer: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que é isso aqui? Isso aqui é a prova de que toda a história subsiste em Jesus Cristo. Todo mundo, toda a criação, toda a palavra de Deus. Tudo subsiste em Jesus Cristo. Por que a Bíblia não é um emaranhado de textos soltos? Porque Jesus Cristo é o enredo. Jesus Cristo é a liga. É nele que tudo subsiste. Porque ele aqui na primeira página, ele é o alfa e no final ele é o ômega. Porque Gênesis fala sobre ele e Apocalipse também fala sobre ele. E se você for no meio, também fala sobre ele, porque nele tudo subsiste. O nosso desafio, meu irmão, para os nossos dias, é que, se nós queremos que os nossos olhos sejam abertos, veja Lucas 24, versículo 32 mais uma vez. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Eu tenho uma música sobre esse texto aqui. Eu cantei uma vez só numa igreja. A música assim: Deus está aqui, já posso sentir e perceber. Tu conhece essa música? Não? A tua presença entre nós. Ministério do louvor, vamos botar louvor na igreja. Se mover com poder nesse lugar, arde o meu coração quando estou em sua presença. Hoje tenho comunhão, Deus está aqui, algo vai acontecer. Cristo já ressuscitou, caminhando está entre nós. Maravilhas vão acontecer, simplesmente porque Deus está aqui.
Ele está aqui, algo vai acontecer. Aqueles discípulos sentiram seu coração ardendo, não reconheceram Jesus, mas as palavras de Jesus faziam arder o seu coração. E o que faz arder o meu coração? Há um tempo atrás, eu e minha esposa fomos para um congresso lá em Franca. O culto era assim, olha, eu não estou falando que esse é um modelo de culto ideal, não, tá? Eu quero um congresso. Louvor, uma pregação de 1h20. Pausa de 5 minutos. Outra pregação de 1h20. Aí se é uma pessoa, para que isso? A gente saía de lá com o nosso coração, parecia que estava transbordando da palavra de Deus, porque uma pregação bíblica faz queimar os nossos corações. Por que o coração deles ardia? Não somente porque era Jesus, mas porque Jesus estava fazendo uma pregação cheia da palavra de Deus. Lucas 24, 32 ainda, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Quer ter revelação de Cristo, quer ter a iluminação de Cristo na sua vida? Se exponha às Escrituras. Leia a Bíblia. Então você vai entender que tudo que está escrito nela é sobre o Rei. É sobre os seus propósitos de ser glorificado ao redimir uma igreja e um povo para Ele mesmo, da glória. O que Jesus está pregando para eles? Olha, veja, é tudo sobre mim. Veja o que Moisés está falando, é sobre mim. Veja o que os profetas estão dizendo, é sobre mim. Foi isso que eu vim fazer. Eu vim morrer, eu vim ressuscitar para glorificar o meu próprio nome, para trazer um povo para o meu louvor, para mim mesmo, para que tudo convirja a mim e não a vocês. Não é sobre a igreja, não é sobre os nossos sonhos, não são sobre os nossos planos. Não, o Evangelho não trata disso. O Evangelho não trata de como eu sou feliz ou de como Deus trata os meus sentimentos. Não, o Evangelho trata da revelação do Senhor Jesus Cristo e do seu plano de redenção e da sua própria glorificação. Esta é uma pregação poderosa. O que é uma pregação? Qual é o poder de uma pregação bíblica? É uma pregação que mostra Jesus na Bíblia. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Você pode cantar conosco na sua casa? Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus é o centro do nosso ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. O início
início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e em todo meu ser mostre quem. Vamos dizer isso mais 2 vezes, vamos lá. tu és. Que em Meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e em todo meu ser mostre quem tu és. Jesus estava em Gênesis, Aleluia. nos livros de Moisés. Jesus estava nos profetas. Jesus estava em Salmos. Jesus está nos evangelhos. Jesus está na teologia dos apóstolos. E Ele é o Cordeiro em Apocalipse que vai voltar para nos buscar. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Você pode dizer o nome dele? Jesus, 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 Jesus. Mais uma vez, Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser Mostre quem tu és. que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre que